Amém. Amém. Mais uma terça do Transbordo Sem Fim. Eu não sei se vocês estavam aqui comigo na sala, alguns estavam, outros viram pela live, mas nós tivemos aqui um transbordo contado e eu tenho certeza que você ficou curiosa para saber o final dessa história, ou a metade, ou por onde que anda, o que o Senhor fez ainda. Então, hoje nós vamos ouvir, talvez a história toda não, porque a história é bem longa, mas vamos ouvir mais um pedacinho dessa história contada através da nossa boneca de porcelana Zita Guimarães. Eu já estou aqui curiosíssima, querendo saber o final, mas já estou aqui conformada que eu acho que o final fica para próxima, porque é uma Netflix. Você anote aí o que Deus tem feito na vida dessa mulher, porque pode fazer. Se fez na vida dela, faz na minha, faz na sua também. Zita Guimarães, vem para cá. Hoje o transbordo é uma história contada por Zita Guimarães. Vem para cá, minha boneca. Amém. Graça e paz. Realmente é uma história que a gente parece que começa a viver essa história e dá o mesmo nervosismo quando a gente conta a nossa mesmo. Mas Deus está no controle de nossas vidas, para glorificar o nome do Senhor. Então, para quem não esteve aqui, mas eu creio que já assistiu, ou então, se você não assistiu, vá lá na página ali da Mônica Souto, que está lá, o testemunho de Gracilda. E eu vou dar continuidade hoje aqui, provavelmente a gente não vai terminar, mas a gente vai conhecer um pouco mais da história da nossa amada irmã Gracilda. Quando eu terminei na semana passada, na último transbordo, foi falando de que eu tinha ido conhecer, voltei a conhecer a minha mãe, passei um dia morando com ela, mas não me adaptei, não deu certo. Então tive que sair, conheci um rapaz e logo fui morar com ele, porque eu não tinha onde morar. E esse rapaz tinha dois filhos e eu fui morar com ele. E me apeguei muito às crianças. As crianças, eu gostava muito de criança, e aquelas crianças para mim eram como se fossem meus filhos. E na época que eu estava ali com eles, que eu fui cometida da enfermidade, foi a última parte que eu contei, a respeito de uma enfermidade muito grave, mas Deus teve misericórdia da minha vida e me deu saúde. Só que esse rapaz, ele era muito ciumento, ele tinha muito ciúme. E devido a ele ter tido uma separação muito dolorosa para ele, a esposa antiga, ela tinha deixado ele por outro. Então, na cabeça dele, todas as pessoas eram iguais, inclusive eu. Mas eu, por estar muito, eu gostava muito das crianças, que elas me fizeram passar um pouco mais tempo lá, eu me prendia muito nisso, aquele sofrimento, aquela tortura, muitas vezes, que eu sofria, de, de muito ciúme, de muita briga. Mas por causa das crianças eu continuava, mas chegou um dia que eu não aguentei mais. E eu não sabia como dizer para as crianças que eu ia embora. E eu peguei, o que eu pensei foi dizer para as crianças que eu não gostava delas. Mas foi algo muito difícil para mim, porque eu amava. Deus sabia o quanto eu amava aquelas crianças. Mas eu tive que me separar delas. E eu falei para elas que eu não gostava. E eu saí desse relacionamento sem nada, só apenas com a roupa no corpo. E, e o que eu levei dali, daquele relacionamento, para me sobreviver naquele dia, foi um cacho de banana que eu levei para vender na feira, para que eu me alimentasse, para que eu tivesse um alimento, pelo menos para aquele dia, ou para que alguns dias que durasse aqui o valor daquele que eu estava vendendo. Foi somente isso que eu levei. E, e foi quando eu não tinha para onde ir e fui morar com meus tios. Fui morar com um tio, que também logo no início parecia que ia melhorar a minha vida, mas logo também não deu certo. Meus tios também começaram a me tratar mal e dali eu fui atrás de uma irmã, a minha irmã mais velha, para morar com ela. E mais uma vez também eu tinha esperança que a minha vida ia ficar bem. Agora estou com a minha irmã, né? Mas a gente sabe que quando a gente não convive com aquela pessoa desde o início, desde
de criança, então há uma resistência muito grande, muitas vezes, quando a gente já o conhece já depois de grande. Então, foi muito difícil para mim conviver ali com a minha irmã, que no início estava tudo bem. Foi quando eu saí desse relacionamento, eu fui morar com a minha irmã, né? E, como eu estava falando, a gente não conhece as pessoas desde o início, então há uma resistência. E a minha irmã, logo no início também, foi muito bom. Eu convivo ali com a minha irmã, ela era casada com meu cunhado. Só que também começaram também a minha irmã a desconfiar de mim com o esposo dela, sem razão. Mas parecia que eu já tinha aquilo dentro de mim, que era um momento que eu não conseguia me adaptar em lugar nenhum. Parecia que havia uma rejeição muito grande na minha vida. E foi quando eu saí também da casa da minha irmã e conheci um rapaz, outro rapaz. E no mesmo dia que eu conheci ele, eu já fui morar com ele, porque eu não tinha para onde ir. Então eu conheci ele, fui morar com ele e naquele momento assim eu não tinha outra solução para ele. E esse rapaz, eu casei com ele e quando eu estava com 2 anos que eu vivia com ele, eu engravidei. Porque até então os médicos diziam que eu não podia engravidar, devido às enfermidades que eu já tinha tido, de uma vida como eu vivia antes, de muita prostituição, de muita. Então, a minha situação era muito difícil em relação a eu engravidar. Para os médicos, eles diziam que eu não engravidaria, mas eu engravidei desse meu esposo. E, e até então estava vivíamos bem, vivíamos como um casal. Só que, assim, depois que eu engravidei, a mulher fica sensível, é uma sensibilidade muito grande. E o meu marido começou a me tratar mal. Ele começou a me humilhar, falar palavras que me magoavam muito. Só que era um casamento, eu já estava casada. Então, para mim, eu tinha uma ideia assim de não, de divórcio, essas coisas, eu não queria para mim. Eu queria permanecer ali porque eu acreditava muito num casamento, que casamento era algo de Deus, então eu não podia sair daquele relacionamento. Só que com 3 meses que eu estava grávida, nem tinha bem certeza, porque quando eu casei e fui morar no interior, e no interior muito distante das pessoas, praticamente um dia de viagem uma cidadezinha para outra, onde eu estava. E eu morava muito afastada de todo mundo, só era eu e o meu esposo. E agora grávida, e eu comecei a passar mal. Eu comecei a sangrar, aos 3 meses eu comecei a sangrar. Até mesmo sem ter muita certeza de se estava grávida, não, porque não fez exame, não tinha acesso a médico, nada. Eu comecei a sangrar nessa gravidez durante os 3 meses. E foi aí a minha experiência com o Espírito Santo, que mesmo sem eu entender, mesmo sem eu conhecê-lo, eu, hum, como eu sangrava muito e eu tinha que trabalhar, eu tinha que colocar o sustento meu da minha casa, porque meu marido era uma pessoa que ele não me ajudava, e por muita briga, por muita discussão, então ele era uma pessoa que ele era muito egoísta, ele só pensava nele. Só que muitas vezes, quando eu estava trabalhando, eu sentia no meu espírito que era para me parar e colocar minhas pernas para cima, para que o sangramento parasse. E assim eu fazia. Quando eu via que estava muito forte, eu me deitava, colocava minhas pernas para cima e aquilo ia aos poucos, ia parando. Era incrível o que ia acontecendo comigo naquele momento, sem eu entender, na verdade. E, e quando foi com uns 6 meses, eu também tinha algo assim, além do sangramento que parou, assim, eu comecei a cair. Eu caía, e justamente eu caía de forma que eu só batia a barriga. A minha barriga já crescendo, um pouquinho mais, mas como eu tinha que carregar água, como eu tinha que fazer os trabalhos pesados, duros, assim,
de casa, eu caía. E quando foi uma vez, eu caí e bati com a minha barriga num barco que a gente tinha, né? Um barco pequeno, manual que a gente usava, e eu bati assim na madeira e foi muito difícil, foi muita dor. Eu achei naquele momento que eu ia morrer, eu e meu filho. Mas mais uma vez, Deus, com a sua infinita misericórdia, ele me livrou. E porque hoje eu entendo que o inimigo ele queria ceifar a vida do meu filho, porque era algo que ele sabia do propósito que o meu filho ia ter aqui nessa terra, do que Deus já tinha na vida dele, e, e o propósito que ele ia viver nessa terra. E foi quando também, né, com o decorrer do tempo, com essa gravidez, como eu falei, com as brigas com o meu marido, eu continuei, né, grávida, mas quando eu estava com 8 meses já, com um mês só para que ele nascesse, eu caí novamente. Eu estava carregando um balde com água pesado na cabeça e subi uma escada de madeira e o degrau que eu pisei, ele quebrou. E eu caí com a barriga também em cima da madeira que ficou ali do degrau de madeira. E confesso que naquele momento eu achei que, mais uma vez, eu não ia resistir, porque a barriga já estava bem grande. E nesse momento a minha barriga endureceu, ela ficou muito dura, a criança não mexeu mais. E na minha cabeça eu tinha certeza que eu tinha perdido meu filho, que eu não ia, ele já estava morto dentro de mim. E também comecei a sentir febre, muitas dores. Era uma dor terrível, que para mim era algo que eu não estava mais suportando. E foi quando eu chegou a visita de uma pessoa lá em casa e ela me levou para o médico. Fui ao médico e o médico examinou, só que o médico disse que estava tudo bem. Eu com muita febre, com muitas dores, e o médico dizia que estava tudo bem. E nesse momento a minha cunhada, vendo o sofrimento que eu estava, ela chamou uma senhora, uma parteira, para ela me examinar. E ela foi, essa parteira, e quando ela tocou na minha barriga, ela disse que a criança ela estava atravessada na barriga. E, e essa parteira, ela começou a fazer massagem na minha barriga e a criança voltou para o lugar. E a partir do momento que a criança voltou para o lugar, eu não senti mais dor, a febre passou, a criança começou a mexer, então eu vi assim a mão de Deus através daquela senhora que foi ali, a parteira que chegou ali para para fazer aquele tratamento ali comigo, coisa que o médico não descobriu, mas com a ajuda de Deus, Deus ele fez mais uma vez um milagre na minha vida, livrando dali. E voltei para casa, né, porque precisava chegar até os 9 meses para que eu tivesse meu filho. E quando eu cheguei aos 9 meses, eu fui para o médico. Na verdade, eu senti muitas dores e eu não queria ir para o médico, porque eu já via que o médico, no momento, falou que eu não tinha nada e eu estava com tanta dor, então eu queria ter ele em casa, eu queria ter ele justamente com aquela parteira que estava ali. E só que eu não tinha passagem e sofri muito, foi muito sofrimento para que aquela criança nascesse. E quando perceberam que até mesmo a criança já estava passando da hora, pelo tempo de sofrimento que eu estava passando, me levaram para o hospital. E lá eu fui internada para que eu tivesse o bebê e eu entrei na sala de cirurgia tipo 15 para o meio-dia e até às 16 horas foi que o bebê nasceu. Então, demorou muito tempo. E quando a criança nasceu, ela já estava toda roxa. Ela não tinha mais, ela não chorava mais. Ela não tinha mais sinais vitais mais.
E foi quando o médico bateu na criança, com muita insistência, ele chorou. E, mais uma vez, Deus teve misericórdia da minha vida e da vida do meu filho, que foi algo assim que aquilo mexeu muito comigo, por eu saber o sofrimento que tudo que eu estava passando, e quando chegava assim no final, que parecia que tudo ia dar errado, Deus ele vinha ali e me dava ali o escape ali de tudo aquilo que eu estava sofrendo. E isso, é, saí do hospital com meu filho, fui para casa com a ideia de que tudo agora ia ficar melhor, meu filho já estava ali, o pai poderia acessar mais as brigas, porque estava vendo seu filho, que eu achei que tudo ia melhorar, mas não foi isso que aconteceu. Ele continuava com as brigas, ele só não me batia, porque também eu ia para cima dele. Mas mulher, você sabe que não tem tanta força que nem o homem, mas graças a Deus ele não me batia, era só com palavras. E, e também ele não cuidava da criança comigo, era só eu que tinha que dar o meu jeito de fazer todas as coisas. E um dia eu tinha que, ainda continuava morando no interior com ele, eu tinha que lavar roupa no rio, e eu pedi para que ele ficasse com a criança, enquanto eu ia lavar a roupa, e, e ele ficou lá, só que ele não ficou cuidando da criança, porque ele estava se arrumando para ir trabalhar também, ele caçava, né, ele ia para o mato e caçava, e estava preparando a arma para caçar. E quando eu cheguei, eu vi que meu filho estava triste, estava assim, desanimado, mas até então não sabia o que tinha acontecido. Mas logo, logo meu filho começou a ter febre, muita febre, e não comeu mais, e a barriga dele começou a ficar inchada, e eu não entendia por que ele estava daquele jeito. Era uma infecção muito grande que que ele estava passando. E ele começou a emagrecer, começou a ficar muito magro, ficou muito doente. Levei para o médico, fizeram todo tipo de exame e deram todo tipo de remédio. Eu comprava todo tipo de remédio que me ensinavam, o que eu fazia, ele não melhorava, só piorava. E um dia eu muito triste, porque eu imaginei que meu filho não ia sobreviver. E mais uma vez, o Espírito Santo falou comigo ali. Eu já sem esperança que o meu filho fosse viver, porque as fezes dele eram podre, muito podre. E eu não sabia o que ele poderia ter comido para estar daquela forma. E foi quando o Espírito Santo falou no meu coração. Ele me ensinou o que eu tinha que fazer naquele momento. Eu obedeci tudo aquilo que o Espírito Santo ia falando no meu coração, eu obedeci. E eu fiz exatamente como ele mandava. E eu nem entendia como era aquilo, o que que eu ia fazer com todo aquele preparo que o Espírito Santo estava falando no meu coração. E eu estava fazendo. E quando terminou, eu disse: "E agora eu faço o quê?" E aí ele disse. Aí eu entendi que eu tinha que fazer uma lavagem no meu filho. E eu não sabia como fazer essa lavagem. Eu não tinha nem entendimento e nem ninguém por perto para pedir socorro, para pedir ajuda. E mais uma vez, eu disse: como que eu vou fazer isso? E aí, mais uma vez o Espírito Santo falou no meu coração a maneira de como eu ia fazer na criança, como eu tinha que virar ele, aonde que eu tinha que aplicar. Ele deu toda a instrução e assim eu fiz. E quando eu fiz, a criança naquela hora ela desmaiou. Quando eu apliquei aquele remédio, como eu falei, que o Espírito Santo me ensinou, eu desmaiei. A criança desmaiou, perdão. A criança desmaiou e eu falei: matei meu filho. Aí a gente pensa até que não foi Deus que fez isso, foi o diabo, né, para matar o meu filho.
mas Jesus trabalhando tanto na minha vida como na vida dele. E naquele momento eu já só gritava de desespero, porque eu tinha matado meu filho. Meu filho verdadeiramente ficou praticamente morto, desmaiado ali. E mais uma vez o Espírito Santo veio ao meu espírito e disse que era para mim fazer massagem na barriga dele. E eu comecei a fazer massagem e nada, parecia que nada acontecia. Parecia que ele não voltava, assim, ele não retornava. Mas eu entendia que ele não só estava assim naquele momento difícil de eu ver, de eu achar, na verdade, que eu tinha matado, que meu filho tinha morrido, mas dava a entender que também ele ainda não tinha morrido, só estava desmaiado ali. E foi quando eu comecei a fazer a massagem, e eu lembro que o meu filho começou, por um momento ele dormiu muito, ele, mais ou menos assim, 11 horas, ele veio acordar assim, tipo, 16 horas depois. Eu deixei ele dormir, né? E, e quando ele acordou, ele, eu vi que eu comecei a fazer a massagem na barriga dele, e ele começou a evacuar de novo. As fezes começaram a sair também. E muito, muito com, como é que eu posso dizer? Ver o meu filho daquela forma foi algo assim muito difícil para mim. E eu começava a limpar ele com lenço umedecido, com aquele carinho, porque ele tava muito, a aparência dele era muito feia mesmo. E foi quando ele começou a colocar para fora aquilo que ele comeu, que tava, a lavagem começou a fazer efeito daquele remédio que o Espírito Santo tinha me ensinado. E quando eu fui ver, ele colocou para fora chumbinho, o chumbinho que o meu esposo estava preparando na arma, para pôr uma arma, ele engoliu e ninguém viu. E aquilo infeccionou, criou essa grande infecção. Inclusive, eu vi assim como se fosse caroço de milho. Era caroço de milho misturado com o chumbinho ali. Então, só a misericórdia de Deus para que aquilo não estourasse dentro dele, da barriga dele. Mas ele colocou para fora. E a partir dali, o meu filho começou a se levantar. Aí começou a ficar de pé. Ele não andava mais. E aí ele começou a andar. Ele pediu comida, porque ele não comia. Ele pediu mingau, para que eu fizesse um mingau para ele. E aí foi começando a restaurar a saúde dele a cada dia. Fui restaurando. Eu não estou tendo muito acesso ao horário aí, mas qualquer coisa você me avisa. E também, né, passei por mais essa, e meu filho foi crescendo ali. Aquilo tudo, aquele sintoma que ele estava vivendo ali, passou, tudo, foi passando tudo, ele ficou bem mesmo, já se alimentou, e foi vivendo uma criança normal. A luta continuava, eu com meu esposo, né, de muita briga, de muita luta, mas o Senhor sempre estava ali comigo. E diante de eu ver todo esse milagre, todo que eu entendia que só Deus poderia fazer aquilo, eu decidi ir para Jesus. Eu via que eu tinha que buscar esse Deus que nem eu mesmo entendia, porque que eu estava tendo tudo aquele, por mais que seja de muita dor, de muita luta, de muita dificuldade, mas eu via sempre Deus ali comigo. E um dia chegou uns irmãos em casa e, e ali eles olharam para mim, olharam para o meu filho e eles falaram, essa criança, ela só não morreu porque Deus tem um propósito na vida dele. E ele vai ser um grande adorador do Senhor. E ele não vai servir ao Senhor aqui, não. Ele vai para uma cidade, para uma grande cidade, que é para Manaus, né? Para a capital. Vocês vão sair desse interior, e onde ele vai servir, onde ele vai adorar o Senhor, em lugares grandes. E assim, eu peguei aquela palavra, né? Tomei posse, fui para a igreja, mas eu não fiquei firme. Eu não fiquei firme.
Eu fui porque eu via que Deus estava nesse negócio, estava nessa situação. Então eu fui, mas como eu falei, eu não fiquei firme. E meu esposo também aceitou Jesus. Ele foi para Jesus. Ele era um homem usado por Deus, ele era um evangelista. Ele ganhava muitas almas, porém era prostituto, muito prostituto. E como eu falei, muito egoísta. Mas era uma pessoa que tocava também os instrumentos na igreja. E quando foi um dia, ele se envolveu com a esposa de um auxiliar lá da igreja. E quando isso veio assim mesmo ao conhecimento de todos, né? Todo mundo soube, então afastaram ele e ele também se afastou. E não somente ele, como todas aquelas almas que ele tinha levado para Jesus, elas se afastaram da igreja, não foram mais, devido àquele escândalo, né? Por aquele que falava do amor de Deus e na verdade estava fazendo tudo errado. E com isso, com tudo isso que aconteceu, com muito sofrimento, eu também saí. Eu também saí da igreja. E fiquei assim, veio uma revolta dentro de mim. E eu fui para a festa. Eu fui mesmo para viver no mundo, tudo aquilo que eu não tinha vivido antes. Eu comecei a beber, eu comecei a dançar, a ir para a festa mesmo, a me lançar mesmo. Eu não tinha mais compromisso com ele, não. Assim, eu queria me vingar dele. A vingança estava muito forte dentro de mim, porque eu só focava nisso. E o meu filho crescendo. E aos 12 anos, meu filho aceitou Jesus, ele foi para a igreja. E ele começou a buscar mesmo no Senhor ali. Ele ficou firme. Meu filho era firme na igreja. E tanto é que ele orava, pedia oração por mim, com as irmãs da igreja, mas eu não queria saber. Eu não queria. Mas eu sei que o propósito de Deus também na minha vida, né, se cumpriu, porque mesmo eu estando no mundo, mas uma coisa que eu não quis mais foi me prostituir. Isso aí eu deixei. Só queria beber, só queria estar nas festas, mas prostituição eu não queria mais para minha vida. E o meu filho, junto com as irmãs, como eu falei, que ele orava por mim, ele um dia, no dia do meu aniversário, ele chegou e falou: Mãe, vamos para a igreja, vamos comemorar seu aniversário lá. E eu me arrumei e fui, porque até mesmo então, a última festa que eu fui, eu cheguei lá, eu não quis mais estar lá. Eu senti algo assim, eu fiquei muito fria lá, assim, não queria mais estar lá, assim, foi algo assim dentro de mim que aquilo ali estava me causando um desânimo, eu não estava feliz ali mais. E eu não fui mais. E quando foi esse dia que meu filho me chamou para ir para a igreja, eu fui, no dia do meu aniversário. E ia ter uma peça lá sobre aquele louvor do Diante do Trono, Preciso de Ti. E naquele momento, assim, eu fui muito tocada com a palavra, com a peça. E quando foi feito o apelo, eu não conseguia levantar. Algo me prendia ali, onde eu estava sentado naquela cadeira. Me prendia que eu não conseguia levantar. Eu queria levantar, mas eu não conseguia. E eu ali, de olho fechado, quando eu vi uma mão, tocou no meu ombro. E quando eu vi, era o meu filho, dizendo: Mãe, vamos lá na frente receber oração. E eu falei, eu levantei, foi quando eu levantei. Ele me levou até lá e eu recebi a oração. E ali eu determinei na minha vida que nunca mais eu ia deixar Jesus. Que nunca mais eu queria aquela vida que eu estava vivendo antes, de prostituição, de, de fazer coisa errada, de vingança, não. Eu queria Deus para minha vida, junto com o meu filho. Eu queria adorar o Senhor, porque o meu filho, ele não precisou entrar em aula Ele tocava todos os instrumentos, sem precisar estudar, nada. Era dom de Deus. Deus usava aquela criança assim como algo assim, era uma adoração que saía dele, assim, que Deus usava a sua boca, que impactava ali todo mundo. Ele trazia o amor, era isso que vinha de dentro do meu filho, era o amor, quando ele tocava, quando ele cantava. E, e com isso, nós continuamos na igreja. Então, eu tá ali se cumprindo
o propósito de Deus na minha vida e na vida do meu filho. E mesmo sendo somente eu e ele, e o Senhor, porque ali eu via que o meu marido ele não fazia parte ali mais de nós, mas era eu, Jesus, né? Deus, o Espírito Santo ali comigo e com meu filho. E com isso a gente ficou mesmo muito firme na presença de Deus, né? Então, eu acredito que como já vai terminar, eu vou parar aqui e vou voltar. Eu creio que na próxima semana dá para concluir tanto o propósito do meu filho, como o que aconteceu com ele, vocês vão saber, e como eu estou hoje diante de Deus, e de tudo que Deus fez na minha vida. Amém? Eita, amém. Tá me ouvindo bem, Zita? Tô com Sim? tá bem aí, né? Respira aí, meu povo. Tô aqui ainda sem respirar, mas acredito que não é só eu, né? Temos aqui 21 pessoas, acredito que a gente está assim. Mas Deus é esse Deus que faz, né? É o Deus que tem propósito na minha e na sua vida, louvado seja o nome dele. A Zita conta a história como se fosse dela, né? Parabéns, Zita, que Deus continue te abençoando. Vamos orar, queridos, e você pode passar essa live à frente, porque é tremendo o poder do Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, obrigada por essa manhã gloriosa, obrigada pela manifestação do teu poder, Senhor, da tua glória. Obrigada porque isso fortalece a nossa fé, porque tu és um Deus de promessa, um Deus de propósito na minha e na vida do meu irmão. Continua abençoando a Zita Guimarães, Senhor, e todos esses da sala. Coloca em nós o desejo de transbordar e falar das tuas maravilhas, é o que eu te peço nessa manhã.